Não tinha mulher, mas vocês não estão prontos para esse papo. Mas Itamar Franco teve problemas com saias femininas mostrando suas partes púdicas e isso gerou uma confusão tremenda. Então, olha só, não é porque o homem não é casado que ele não vai ter problema com mulheres. As felinas aqui, ó, destruir as felinas aqui, que é o nosso objetivo, estão de prova. Inclusive hoje, na data de hoje, tem uma ex-felina aí fazendo expose do MBL de novo. Não é porque, o cara, vamos voltar em cara solteiro. Acho que é pior. O cara casado, pelo menos a gente sabe com quem você tá se envolvendo. Os reis franceses, pelo menos, saber quem eram as amantes, e qual amante eu ia pra resolver este problema. O cara que não é casado, como é que eu vou achar qual é a amante que vai resolver o problema? André Saurac mandou uma mensagem pelo Pix. Essas mulheres querem tentar ser igual Marcela Temer em 2016. Bela, recatada e do lar. Você quer exemplo melhor do que Marcela Temer na construção dessa imagem de bela, recatada e do lar, né? A maioria das primeiras damas vai construir essa imagem para até mesmo para se proteger, para a própria proteção. E muitas vão usar essa imagem, de novo, como performance pública. O que nos interessa aqui, portanto, é a utilização desta imagem para eu construir publicamente e politicamente o meu cercadinho ali de poder sempre de forma indireta, mantendo esta ideia de submissão, e a partir daí eu uso isso como trampolim para poder criar a minha marca, criar a minha persona. Certo? Qual que é o problema disso então? Acabei de falar que isso é muito eficiente. Que essas mulheres são estrategistas natas, que essas mulheres são incríveis, porque elas de fato constroem impérios de forma indireta, sempre se colocando a autoridade ali em outro lugar, se preservando neste outro lugar, mesmo nos terrenos mais íngremes e escorregadios, mesmo nos terrenos mais machistas desse mundão velho de Deus. Nós vamos encontrar mulheres conseguindo conquistar, cavar o seu lugarzinho ali, passar e tudo mais. E, meus amigos, essas mulheres ganham guerras dessa forma. Elas constroem impérios dessa forma. Elas destroem impérios dessa forma. Elas elevam reis, elas derrubam reis. Isso é mitológico. Isso é tão eterno, isso é tão universal, que isso é capturado pela mitologia. Isso é revelado. Cara, não tem pra onde escapar. Isso aí é um fato constitutivo da natureza caída humana. Que é traduzido pelos mitos, pelas lendas, pelas narrativas. Tanto essa capacidade de ascensão quanto essa capacidade de queda, e é sempre uma capacidade indireta. Existe sempre um véu que cobre a ação feminina, para usar uma expressão que eu detesto, mas que se prova cada vez mais real. Então, tudo isso é muito eficiente, tá? Então, se a mulher souber jogar isso aqui, ela sabe jogar isso aqui, ela ganha. Foi por isso que eu falei lá no início, gente, quem que tem a maior chance de ganhar isso aqui? É a mulher, porque ela tá no terreno próprio dela. Se ela continuar minando, provocando, com indireta, cara, você não aquece o homem quer que você jogue limpo, o homem quer que você fale assim, ô, irmão, eu te odeio. Vamos sair no tapa. Jaéder Amorim mandou uma mensagem pelo Pix. Ótimas reflexões. Muito obrigado, Jader. Muito obrigada. O homem quer que você... O homem que age enquanto homem, certo? Porque tem muitos homens que agem como eunucos, principalmente esses que se dizem os grandes estrategistas, que ficam provocando com indiretinha, com risadinha daqui e dali, né? Esses homens, como eu disse, eles são muito próximos daquilo que é feminino e geralmente eles conseguem pegar o que é de pior do feminino. Essa performance do que é de pior no feminino. E aí, nossa, eles se acham espertões fazendo isso. Palmas pra vocês, espertões. Mas o homem que atua como homem, como aquele que está mais próximo do masculino, enquanto princípio, ele se enlouquece com esse jogo, meu amor. Ele quer que você apareça e fale assim, irmão, vamos sair no tapa. Eu te desafio para um duelo.
E daí eu disse que os escritores, os filósofos são sempre muito femininos, mas no passado nós tivemos escritores que eram bem masculinos, que alguém criticava ali alguma coisa do cara, ou ele queria pegar a namorada do outro, ele falava assim, saca a arma, vamos ver se você é bom mesmo. E aí morriam, meu Deus do céu, a gente perdia um monte de produção incrível, mas tudo bem. O homem enlouquece com esse jogo em geral. Vocês que são casados, vocês podem me falar isso melhor do que qualquer pessoa. A mulher chega e fala assim, o que você quer fazer hoje? Você quer algum presente dos namorados? Ela fala assim, não quero. A cabeça dela tá assim, se esse filho da puta não me der um presente, eu não sei do que eu sou capaz de fazer. Eu vou trocar água da caixa por água sanitária. Ele vai beber água... Ela fala assim, não quero não. Porque ela quer que você adivinhe que ela quer. Ela quer que isso esteja espontâneo. Certo? Os caras casados sabem do que eu tô falando. E os caras que estão acostumados a lidar com isso sabem do que eu tô falando. E as próprias mulheres sabem do que eu tô falando. Mas, embora a maioria fique assim, não fala isso não, pelo amor de Deus. Não revela isso não. Isso era pra ficar sobre o véu e tal. Mas, enfim. Também acho que deveria ficar sobre o véu. Mas aí aparece ali uma manifestação pública disso que tá acontecendo. Então, enquanto eu tiver esse joguinho aqui subterrâneo, beleza, a vantagem é toda feminina. Mas existe um pega nesse jogo. Tá? Qual que é o pega? Essa performance é uma arma muito poderosa, certamente uma arma muito poderosa, mas a sua potência consiste precisamente em não parecer o que é. Então, como toda ação principiologicamente feminina, que não depende da força física e explícita, mas dessas ações indiretas, vou repetir, tanto para o bem quanto para o mal, essa arma é um veneno. O veneno é a arma favorita das mulheres, isso é verdade. Essa arma é um veneno que precisa agir nas coxias, precisa agir no escuro. A única condição de êxito desse jogo todo é o silêncio. Porque isso faz parte da própria natureza do engenho. Eu já conversei com vocês sobre a transição entre essas mulheres reformadas, aí depois vem as dissidências, e depois, a partir das dissidências, eu tenho a formação do que hoje a gente entende por feminismo. A gente já explorou tudo isso. E o que eu disse foi que, neste meio do campo ali, dentre essas personas virtuosas, quando essas pessoas virtuosas são capturadas pela dissidência, principalmente, mas não só, tá? Ali também isso já acontecia, mas principalmente quando isso chega nas várias dissidências que surgem na Inglaterra e nos Estados Unidos, então, esses dissidentes, eles já não viam esse chamado à vida doméstica como incompatível à vida pública e política. Eles acreditavam que essas mulheres virtuosas escolhidas, as ações que elas faziam na esfera pública continuavam sendo privadas e apolíticas, porque eram realizadas por motivos de amor e caridade, em vez do pleno desejo de exercer poder sobre a autoridade formal, que era masculina. Então, tudo bem, esse exercício de exercer poder, essa autoridade formal, isso é dos homens. Agora, deixa as mulheres fazerem a mesma coisa, só que de forma doméstica, com esse véu doméstico. Então, essa junção, dona de casa, vida doméstica com esfera pública, isso foi feito muito cedo, isso foi feito de novo, ali no século XVII, isso já estava acontecendo. E daí eu tenho, visivelmente, isso já aparecia com essa ação indireta dessas mulheres, mas agora mais visivelmente isso aparece com as dissidências ali nas mulheres pregadoras, nas mulheres que eventualmente se tornam pastoras. Quando não são pastoras porque a dissidência não deixa, elas são quase que pastoras, missionárias, dadaístas, não é dadaístas, não, é diáconas e tudo mais. E aquilo ali começa a, de fato, ser uma ação política estrito sensu, entende? Ou seja, esse desejo pelo poder, para que ele mantenha a mística, ele precisa ficar ocultado por este véu, muitas vezes literalmente, né? Você cobrir literalmente a cabeça das mulheres. Eu acho essa uma discussão muito engraçada, né? O pessoal que fala assim, não, as mulheres islâmicas são completamente cobertas. Olha só que exemplo de castidade. Aí você vai pegar os relatos dos islâmicos, de fato, dessas mulheres, e são todas coisas horrorosas. Essas mulheres aprontam coisas que vocês nem conseguem imaginar. Mas tudo bem.
isso precisa ficar oculto. Ou seja, é aquele jogo de show do not tell, entende? Eu preciso performar essa domesticidade, mas eu não posso falar sobre isso. Não posso falar, ó, eu tô aqui fazendo isso, entendeu? E aí, este foi o erro da Michelle Bolsonaro. Eu não sei por que isso foi feito, não é minha área desenvolver bastidores políticos, o que levou ela a fazer isso, se não tinha outro jeito, se aquilo ali era a última cartada que sobrava para ela não perder de fato o acesso ao legado do Bolsonaro. Não sei se ela foi má assessorada, não sei se foram os microplásticos revelados que a fizeram tomar essa atitude agora e subir à tona agora, que nem eu falei, o jogo já estava rolando há muito tempo nos bastidores, eu não consigo entender por que isso veio durante o Jogo do Brasil. Fica aí aos comentadores políticos nos fornecer as explicações mais profundas e mais prováveis dessa ação, mas fato é que ela veio à tona, ela emergiu à superfície e ela quebrou a quarta parede. Enquanto ela estava ali mostrando a dedicação dela ao marido, enquanto ela estava ali, gente, eu tô aqui cuidando, eu tô cuidando. Por mais que ela fizesse aquele jogo de indireta, ficasse compartilhando, ficasse botando outras pessoas pra falar, ela ia continuar ganhando. Ela ia continuar enlouquecendo os malucos lá. O Eduardo Bolsonaro, principalmente. Quando o Bolsonaro tem 2 neurônios funcionando. Ele não conseguiu perceber o jogo que estava sendo jogado. Aí direto ele aparecia e falava assim, que absurdo, olha isso daqui. Aí ele queria botar o negócio. Bicho, sem condição. Sem condição nenhuma. Ela com certeza iria ganhar. Mas, não sei. Talvez por uma postura do próprio Flávio, que é mais uma postura mais conciliadora e mais dissimulada também neste ponto. Que ele ficava ali... não, gente, não faz isso não vamos brigar. Ao mesmo tempo ele tava alimentando certas intrigas, ao mesmo tempo ele tava colocando pra você. Gente, sei lá por que ela veio à tona agora. Mas fato é que, vindo à tona, ela quebra a quarta parede e ela deixa de ser resguardada por esta performance de domesticidade, né? Ela foi atacada? Claro que foi! Provavelmente, eu vou colocar assim, provavelmente foi, pra me resguardar juridicamente. Supostamente sim. Me ligaram xingando? Provavelmente sim, entendeu? Provavelmente sim. Agora, o que não se pode dizer de forma alguma é que ela é inocente. Esta performance, a forma de ação política indireta feminina leva as pessoas que não estão ligadas nisso tudo que a gente tá falando a achar isso. Porque o que ela falou? Nada, ela só compartilhou, sei lá, um salmo imprecatório no Instagram. Ela postou no Zap, estou muito chateada, como todas as mulheres fazem. O que ela fez de fato? Nada juridicamente relevante, entende? Tudo estava sendo ali, de novo, nos bastidores, no subterrâneo. Mas isso não significa que há inocentes nesse caso, entendeu? Porque desde o primeiro dia existia essa guerra de aliados, essa guerra de jogo, e essa briga pelo poder mesmo. Ai, que